trabalhando, lutando incansavelmente para salvar muitas vidas, ó Deus. E tem misericórdia do nosso Brasil, Pai, que está se afunilando, Pai, mas nós clamamos ao Senhor, que é o Deus eterno e que pode todas as coisas. Abençoa nosso irmão Chaguinha, nossa irmã Marinalva, Pai. Cuida deste casal, Pai, que nós amamos. Ajuda eles, ó Pai amado, a estar cada dia mais firme. Abençoe todos os seus familiares, sustenta, protege, trabalha na saúde de Chaguinha, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Que a saúde espiritual e física deles possam estar sempre, ó Deus querido, viva, ativa para o louvor da tua glória. Abençoa a nossa irmã Luzia, Pai. Cuide da tua serva, onde quer que ela esteja. Ajuda ela, ó Deus eterno, em tudo, Pai. O Senhor sabe como ela nos contagia com a sua simplicidade, com a sua alegria, com a sua convicção, com a sua esperança no Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa também sua mãe, abençoa seus irmãos, seu pai. Cuida, ó Pai, da tua filha e de todos os que pertencem a ela. Providencia aquilo que precisa para a tua serva. Continua conosco, Deus querido. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, como eu disse, nós estamos... o tempo, né? Então nós vamos agora refletir no texto que nós lemos. Eu não vou ler mais o texto, mas está aí, pegue sua Bíblia, deixe aberta aí, por favor. Fica até o final. E pegue aí sua Bíblia e abra no livro de Salmos, capítulo 84. Na proporção que fomos falando, nós vamos expondo o texto, tá certo? E aí você vai analisando. O que nós encontramos aí, nesse capítulo, é exatamente uma canção, uma música cantada, e foi composta pelo levita, né, pelos filhos, levitas, os filhos de Corá. É isso. Corá foi aquele que se revoltou com Moisés, está lá em número 16. E mesmo assim, Davi depois permitiu que eles fizessem parte, né, do grupo de louvor. Mas as poesias salmistas, como os irmãos já sabem, eu gosto muito de falar sobre isso, e de explicar que eles faziam as canções em momentos de dificuldades, momentos de alegria, momentos de dores, de tristeza, momentos de vitórias. Muitas das vezes, eles nos encorajam com as suas canções, apresentam o poder de Deus. Nessa daqui, ele demonstra um desejo de adorar na casa de Deus. É um tema bem propício para o momento em que nós estamos vivendo, porque a igreja de Deus hoje está com vontade, com saudade do templo. Os verdadeiros servos de Deus têm saudade de cultuar no templo. Ele tinha esse desejo de estar na casa do Senhor. Tinha um detalhe, na verdade, né? Não está restrito em estar no templo, nas quatro paredes, mas era saudade mesmo de Deus. Saudade de entrar na presença de Deus e de se sentir ali nos braços do Senhor. Por isso que esse salmista, nesse Salmo 84, ele começa dizendo, logo no versículo 1, né, de 1 a 3, percebe-se que o coração do homem estava dominado. É interessante isso. Estava completamente dominado pelo desejo de adorar. Algo toma conta dele, a ponto dele, de maneira até romântica, né? Parece ser romântica, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. No versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira, olha, ele respira, né? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. É interessante, porque ele vai dizer, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Como ele faz essa comparação? Vamos ler o versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, ou onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Essa expressão do salmista, a minha alma anela, até desfalece. Em outra versão diz assim, pelos atos do Senhor.
O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. É magnífico. Até o pardal achou um lugar, a andorinha ninho, que é interessante que eles tinham, como se ele tivesse assim, com uma certa ciumeira, porque os pardais encontraram lá nos espaços, né, as andorinhas na casa de Deus, e ele consegue observar isso, eles estão próximos. Quanta saudade desse homem. O salmista tinha um forte desejo de estar derramado aos pés de Deus em adoração. A questão é que Deus se encontrava no templo. Então eles tinham que ir para lá. A vontade dele não era simplesmente de estar no templo, nas quatro paredes, mas é porque era a única maneira deles se encontrar na presença de Deus. Podemos observar do versículo 4 até o versículo 7 que a felicidade está em viver na presença de Deus. O salmista reconheceu que não tinha felicidade longe de Deus. Era tudo conversa fora, era jogar conversa fora, era correr atrás do vento, era simplesmente não fazer absolutamente nada, não tinha como encontrar felicidade fora de Deus. Viviam, era andar em busca do nada, mas na presença de Deus, realmente ele encontrava a felicidade, ele reconhece isso, a felicidade está tão somente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nosso Deus. Veja que ele diz, no versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurados que habitam em tua casa. Bem-aventurado, nós sabemos que é aquela expressão, né? Mais que feliz. É uma expressão mais que feliz. É uma felicidade maior. É a felicidade colocada tão somente por Deus dentro dos nossos corações. E aí ele repete, como são felizes, né, no versículo 5, como são felizes os que em ti encontram suas forças e os que são peregrinos de coração. Ou na outra versão diz, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. É maravilhoso, amados irmãos, poder compreender assim a vontade, poder compreender Deus, poder entender a necessidade de Deus. E nós analisamos ainda o versículo 6, ele vai dizer o seguinte, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Era o vale árido ou o vale de Baca, dependendo da sua versão. Você vai ver que era um lugar deserto, um lugar onde não chovia, não tinha chuva, sequidão. Mas na presença de Deus, a presença de Deus, simplesmente assim, na presença de Deus, era receber aquele bálsamo, aquele bálsamo esperançoso, que simbolizava de maneira tremenda, magnífica, a presença da chuva. Era aquilo que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não falta nada estando na presença de Deus. É interessante. Mas nós ainda podemos ver no versículo 7, que ele diz aqui no versículo 7 o seguinte, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Era um sonho assim inexplicável, esse desejo do salmista de estar na presença de Deus, o desejo da casa de Deus. E aí nós vamos entender que felizes são os que louvam sempre, são aqueles que determinam, que têm sua vida determinada a louvar a Deus. A felicidade está em viver na presença de Deus, louvando o Senhor. A felicidade está em Deus. Felizes são os que trilham os caminhos do Senhor. A felicidade está em trilhar os caminhos do Senhor e não trilhar os caminhos que o mundo passa, que o mundo mostra. O salmista entendeu tudo isso, falava com propriedade. Andar na trilha da solidão, ele já tinha andado. Andar na trilha do pecado, ele já tinha experimentado. Mas aí ele descobre que
a felicidade está em trilhar os caminhos do Senhor. A bênção de Deus acompanha, é magnífico. A bênção de Deus passa a ser companheira daqueles que louvam, que buscam, que de fato adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas ainda, meus amados irmãos, versículo 8 e 9, ele faz uma oração de intercessão ao Deus bondoso. É isso que ele faz nesses dois versículos. Uma oração. Ele diz, ouve minha oração. É um apelo à bondade de Deus. Veja o versículo 8 comigo aí, por favor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. É algo extraordinário poder desejar tanto Deus assim, a ponto de clamar dessa maneira. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Era costume dizer, Deus de Jacó, para que todos pudessem identificar que eles estavam falando do verdadeiro Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, proteção. Ele entendeu que a proteção estava tão somente ali no Senhor. E no versículo 10, a casa de Deus, para o salmista, é um lugar sem igual. Ele não encontrou nos arredores, por onde ele percorreu, um lugar melhor do que a casa de Deus. Ele não encontrou. Porque no versículo 10, ele deixa claro, ele diz, melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ele diz, olha, um dia só apenas um dia na casa de Deus, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E esse 1000 representa uma quantidade infinita de dias. Um dia só. Ele diz, prefiro estar à porta, não precisa nem entrar. Se eu estiver só ali na portinha da casa de Deus, no portão, já está bom. Não é magnífico? Não é sensacional poder sentir isso? O grande problema é se isso não estiver dentro de nós. Tem alguma coisa errada. Um sentimento de amor pela casa de Deus diferenciado nesse rapaz. Um sentimento de amor pela casa de Deus que lhe prendia. Que prendia a sua atenção de uma maneira exuberante. Glória a Deus por isso. Porque a casa de Deus era a preferência de Davi. Ou desse salmista. Não era Davi, aqui é os filhos de Corá. Era a preferência. Ele queria estar na casa de Deus. E não desejava estar em outro lugar. Essa parte, quando ele diz, eu prefiro estar na porta, é algo que vem de um homem muito humilde, que anseia por Deus, porque ele não desejou nem estar lá dentro, apenas na porta. E no versículo 11, fica claro no texto que o Senhor sempre protege e abençoa os que andam em santidade. Esse homem falou isso porque ele deve ter experimentado a vida a vida distante de Deus, uma vida não santa e uma vida santa. Uma vida correta e uma vida incorreta. Veja o que ele diz no versículo, o Senhor Deus é sol. O Senhor é sol porque brilha. Isso ele entendia o brilho de Deus. O Senhor é sol e escudo proteção. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem corretamente, aos que vivem com integridade. O Senhor é sol e escudo, não negará bem algum aos que andam corretamente. E as versões vão mudando, as palavras são as mesmas sentido, mas cada uma das versões são palavras atrativas, atraentes. Deus escudo, não negará bênção para os dedicados. Ele entendeu isso? E no versículo 12, a real felicidade está em confiar no Senhor. Veja que está na presença de Deus e completa. A felicidade está em andar com Deus, em estar com Deus e completa em confiar no Senhor. Alguém disse que confiar no Senhor é dar um salto no escuro nos braços de Deus.
tendo a plena convicção que ele vai segurar ali, como ele tem feito com muitos de nós. Mas eu quero que você compreenda o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Nessa versão, como é feliz aquele que em ti confia. Confiar em Deus é um desafio para quem quer ser feliz de verdade. É um desafio porque vai passar por muitas dificuldades, vai enfrentar algumas coisas, mas confia em Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o que nós acabamos de falar. Primeiro, eu começo com uma pergunta. Nós estamos vivendo um momento de afastamento, estamos isolados. Eu, por exemplo, estou isolado. Estava com Covid-19. Eu acho que a partir de hoje eu não estou mais, segundo a informação que eu tive na Secretaria de Saúde. Então, eu não sinto absolutamente nada, mas estou isolado ainda, vou ter que ficar mais uns dias, por conta da minha família que fez o teste. Mas observe, esse isolamento social afastou muitos crentes da igreja. E eu pergunto, você está distante da igreja agora, no período da pandemia, que já está exatamente com um ano, ou você está distante de Deus antes, ou estava distante antes da pandemia? Ou será que a pandemia foi apenas uma desculpa? Eu quero chamar a sua atenção para perguntar, você tem saudade de estar na casa de Deus adorando o Senhor? De estar adorando no templo? Eu estou aqui no templo da igreja, estou aqui no meu gabinete. Mas será que você tem tido saudade da casa de Deus? Eu não quero me referir às paredes, o templo, o piso, o banco, não. Mas saudade de Deus, é isso que eu estou lhe perguntando. Você precisa adorar a Deus. Nós precisamos sentir esse desejo ardente. Se o nosso coração não vibrar quando falar em Deus, assim como o do Senhor Jesus vibrou, por amor, para morrer na cruz por nós, se o nosso não vibrar, tem alguma coisa incompleta dentro de você. Precisa fazer uma análise, porque nós precisamos vibrar, não de emoção, de forma nenhuma, não é nada com emocionalismo, mas é desejo ardente, é as lágrimas rolando. Por quê? Porque quão amáveis são os teus tabernáculos. Será que nós sentimos isso? Será que o nosso coração está dominado pela adoração, pelo desejo de adorar? Ou nós estamos dominados pelos nossos objetivos, pelos nossos métodos, pela nossa maneira de agir? Como é que você está, meu irmão? Você está desejando adorar a Deus, minha irmã? Você precisa se envolver nessa adoração. E eu também. Nós precisamos dizer quão amáveis são e sentir amado por Deus. Quão amável são estar de joelho. Como é maravilhoso estar de joelho diante do Senhor. Derramar nossa vida no altar de Deus. Porque nós pregamos a felicidade. Vivemos falando sobre felicidade. Queremos a felicidade. Mas segundo o texto que nós lemos, a felicidade está em viver na presença de Deus e está em confiar em nosso Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é, na verdade, aquilo que nós, de fato, precisamos para podermos viver bem nessa terra. Mas a grande questão é que, às vezes, nós estamos nos escondendo desse Deus. Nós estamos fugindo da presença desse Deus. Estamos agindo como incrédulos, esquecendo de descer até os pés do Senhor Jesus. Felizes são aqueles que louvam. Louve o Senhor, meu irmão. Tenha momentos de adoração, momentos de louvor. Dedique tempo, demonstrando em sua própria casa, fazendo dela o altar do nosso Deus. Felizes são os que trilham os caminhos do Senhor. Eu sei que eu e você, e muitos, já trilharam os caminhos errôneos. Caminho que não levava a lugar nenhum, pelo contrário, levava ao lugar de choro, ao lugar das frustrações. Mas a palavra de Deus nos diz que felizes são aqueles que trilham os caminhos. E Jesus se apresenta dizendo, eu sou esse caminho, essa verdade é a vida. Essa é a vereda que nós precisamos caminhar, percorrer. Por quê? Porque se fizermos assim, meus irmãos, uma coisa eu digo com toda a convicção, confiando na promessa de Deus.
as bênçãos de Deus vai acompanhar a sua vida por inteiro. Por quê? Porque o nosso Deus é só o escudo. Não negará bem alguns que andam corretamente. Então não dá para a gente fazer uma falsa promessa. Dizer que Deus vai abençoar a sua vida. Dizer que Deus vai derramar, vai te dar a vitória. Não vai dar vitória coisa nenhuma se nós não tivermos o desejo de adorar. Se não andarmos corretamente. Vamos ter as bênçãos gerais que todo mundo tem. Mas as bênçãos exclusivas que Deus tem para a sua igreja são para aqueles que têm um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus. São aqueles que têm um coração dominado pelo desejo de adorar o Senhor. Aqueles que reconhecem que a casa de Deus é um lugar sem igual. Eu prefiro um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Será que nós preferimos estar na casa de Deus? Você que está aí, você que ainda não saiu, que ainda está comigo aqui. Vamos pensar só um pouquinho aqui, rapidinho, para a gente concluir. Você sente mesmo esse desejo de estar na casa de Deus assim? Prefere estar num culto? Então, por que será que nós deixamos de ir para o culto para ir para aquele aniversário? Por que será que não contra o aniversariante de forma nenhuma são pessoas que nos convidam porque nos amam? Mas Deus não pode ser substituído. Será que eu prefiro estar mesmo na presença de Deus? Então, por que é que naquele domingo de manhã eu não estava na escola bíblica, eu fui para outro lugar? Irmãos, vamos pensar nossas vidas, vamos fazer uma análise, vamos nos envolver mais com Deus. Eu não estou querendo chantagear você com o momento que nós estamos vivendo, mas o momento que nós estamos vivendo é avassalador, é assustador. Pessoas que você conhece, pessoas que você gosta, têm ido embora. Eu só posso entender que tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. Não tem outra alternativa, não tem outra explicação. Por que então? Meus queridos, eu quero dizer a você uma coisa. Peça a Deus, assim como você pede a Deus para curar você de uma enfermidade, vou acender aqui a luz. Assim como você pede a Deus para te dar saúde, peça ao Senhor que te dê um sentimento de amor pela presença de Deus, pela casa de Deus. O Senhor protege e abençoa os que andam em santidade. Quer ser abençoado? Procure andar correto. Não estou dizendo que você vai ter que ser perfeito, mas se você buscar a perfeição em Deus, você vai receber de Deus os benefícios que Ele promete. E Cristo selou tudo na cruz do Calvário, dizendo que está consumado. Feliz é o homem que confia no Senhor. Que possamos assim confiar em nosso Deus, que possamos assim caminhar tão somente para que possamos glorificar o nosso Deus. Quero orar e agradecer por sua presença, por ter ficado comigo aqui, por ter aguentado ficar, você que acabou de entrar também, Deus abençoe. Eu gostaria que você pudesse orar comigo. Amanhã nós vamos ter mais uma live. A de amanhã vai começar às 7 horas, 19 horas, certo? Mais uma live de oração. Vamos fazer mais uma reflexão da palavra de Deus e eu quero convidar você, tá certo? Para estar conosco amanhã novamente, buscando a presença do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, quero te louvar, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela nos movimenta. Ela, às vezes, até nos machuca. Eu quero, Senhor Deus, te agradecer, porque a tua palavra também preenche os espaços vazios nas nossas vidas. Expulsa o que não presta, corrige. Obrigado, Deus, por ter a tua palavra para nortear nossas vidas. Enche-nos de desejo de estar na tua presença. Quebra tudo aquilo que não vem de ti, aquilo que não serve, aquilo que não contribui para o andamento espiritual na vida dos teus filhos. Olha para cada um dos que se encontra aqui nesse momento conosco.
que ficou com a gente até agora, que entrou depois, que saiu. Não importa. Abençoa a todos, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, venha mudar as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário. Porque nos ensinou o caminho certo que devemos trilhar. Obrigado por prometer, Deus, nos abençoar se andarmos corretamente. Ó Senhor Deus, obrigado por tudo, por essa live, por esse culto. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.